Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o canal Bizadir em 5 Dimensões, Alexandre Abdala e... Alex. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Show de bola. E também com Sidney Chioveto. Nosso primeiro convidado, hein? Tô na Nosso área. primeiro Tá na convidado. área. Muito prazer, Nosso muito primeiro bom estar aqui. convidado. Muito bom estar aqui e estar compartilhando com vocês. Vamos falar do que hoje? Puxa vida, inteligência artificial. Será que exige adaptação para os Dentro- negócios? Será? Ixi. Ah, mas mas é um negócio novo, Mas esse isso aí negócio é de bem inteligência novo, artificial, inteligência artificial, né? Será? Começou agora. Ah, o Será cara... que começou por causa do chat GPT ou o negócio já existia? Porque é a grande pergunta, né? De $1 milhão. A inteligência começou agora. É Com o agora. chat GPT, com vários produtos de inteligência artificial. Mas será mesmo? Não. Tem nada a ver, né? Não, Só não. que não. Esse negócio começou com Alan Turing, né? Então, Alan Turing, então ele já denominava a inteligência artificial nos trabalhos que ele fazia. Então, não é algo novo, é algo que já vem evoluindo com o decorrer do tempo. Inclusive, em meados de um tempo ali entre 2000 e alguma coisa, a gente teve a grande explosão do machine learning, que veio Sim. contribuir para que o aprendizado de máquina possibilitasse a gente chegar no que a gente tem hoje de inteligência artificial. E aí, mais que isso, a evolução dos processadores, das máquinas e etc., para fazer o processamento desse grande volume de dados, com essa evolução, ela veio propiciando a gente chegar onde a gente está hoje com o chat GPT, né? E com o Bard, ou com várias outras tecnologias de inteligência artificial que a gente tem, né? O pessoal não sabe, mas tem um player da saúde que já falava de grandes massas de dados da inteligência artificial, que utilizou, inclusive, junto com o Watson, tá? Há bastante tempo atrás. Inclusive, essa inteligência artificial ela conseguiu ler toda a literatura do câncer em 5 minutos, tá? E ela conseguia fazer um paralelo entre a doença que a pessoa tinha, porque para cada tipo de câncer que a pessoa tem que fazer um estudo para o Sim. tipo de tratamento. Ele não é um tratamento, né? Eu descobri isso depois que eu passei pelo ramo da saúde e aí os médicos me explicaram. E o médico leva dias para fazer essa análise. Sim. Porque ele tem que juntar, Estudos, pegar dados, exato, pegar exato. literatura e etc. E aí o que acaba acontecendo? A inteligência artificial ela consegue trazer e ser preditiva em 5 minutos, trazer toda essa informação. Você vê, então, não é novo. Isso aconteceu, não foi agora. Isso aconteceu já tem algum tempo. Então, a inteligência artificial não é algo que está acontecendo agora. É que está em evidência, né? Hoje em dia é algo que extrapola tanto, né, o que nós estamos acostumados. Porque, por exemplo, o que você passou e explicou agora não é de conhecimento de todo mundo, né? É muito difícil, machine learning mesmo. Talvez mais para o pessoal que é da saúde, né? Talvez possa ter uma profundidade, mas minha esposa é da área de saúde, por exemplo. Talvez Por possa exemplo. ter uma profundidade, mas no mercado em geral, não, né? Exato. O carro autônomo. Sim. O carro autônomo. É o carro O autônomo. carro autônomo, ele usa inteligência artificial. Ele tem a flexibilidade de ter uma internet de alta velocidade conectada a algo, mas você tem uma inteligência artificial por trás, sendo trabalhada, sendo preparada para comportamentos, para cenários, para ambiente. É toda uma evolução. Eu acho que aí a questão, quando a gente fala da estratégia de negócios, a inteligência artificial ela está embasada nas 5 dimensões. Da estrutura de estratégia de produto, concepção de produto, formatação de times, né? Da formatação. Então, o Cid vai trazer muito isso para a gente, dentro do cenário da Catalisa, por exemplo. E, como você falou, dados. Perfeito. O que você tem de estruturação de dados? Então, para a galera que está nos assistindo, essa disrupção, esse entendimento de inteligência artificial é super importante. Porque nós estamos vivendo essa revolução, mas não é nada novo. Nós estamos, de fato, trazendo ela evolutiva. Generativa, né? Como a gente fala. E generativa. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que pela primeira vez na história, porque quando a gente teve o boom da internet, né? Você viu que a internet ela veio, ela foi dominando, tudo bem, não foi assim, foi rápido, mas não foi... Foi gradativo, né? Foi gradativo, ela foi e dominou, né?
Só que a gente não teve esse experimento antes, né? A gente não teve essa degustação antes. As coisas foram acontecendo. Agora, com a inteligência artificial, não é algo novo, mas de um tempo para cá tá evoluindo. Se abriu, né? E aí Se tá abriu. acelerando. Então, e acelerando muito rápido. Então, assim... Tô com o pé lá no fundo Eles mesmo. estão com o pé no fundo. Pé quente, pé pesado. como Mas é diz minha legal, mãe. acho que esse é o ponto, a degustação. Se você for, quando a internet chegou e outras evoluções que vieram nesse espaço de tempo curto, ela te foi diminuindo e recebendo essas evoluções, muitas vezes a gente não teve tempo de degustar. A gente comprou, a gente utilizou já como um serviço. Sim. Já a inteligência artificial, a gente começou a degustar. Criou-se lá o chat GPT que ninguém conhecia. Nossa, legal, Exato. vou escrevendo aqui, ele vai respondendo, ele vai criando coisas. Depois vem a questão das imagens, depois vem a questões de outras plataformas que possibilitam a gente ser mais produtivo. Então a gente foi experimentando. Experimentando. Acho que esse é o ponto legal quando a gente traz de inteligência artificial nos negócios. A maioria das empresas, e acho que vocês estão passando por isso lá na Catalisa, é experimentar, mas experimentar olhando o negócio, certo? Sim. A centralidade do cliente a gente não foge, né? Eu acho que tem que utilizar a inteligência artificial em benefício do seu cliente, da sua empresa, para você ter um bom relacionamento, para você ter prosperidade, para você crescer, né? Então, assim, eu acho que tem coisas que são base, né, cara? Assim, por mais que a inteligência ela é totalmente disruptiva, né? Há muito tempo, como você comentou, mas agora com mais acessível para todo mundo, que todo mundo consegue experimentar e tal, tem algumas bases que a gente não pode deixar de lado, né? E aí o ponto é também o quê? Se a gente pegar a maioria das empresas, que nem a Amazon anunciou aí investimento bilionário e colocar dentro do seu ecossistema, da AWS, inteligência artificial. A Amazon, ela é uma grande utilizadora de inteligência Já artificial. não é de hoje. Todas as iniciativas dela. Do seu ecossistema, ela já vem implementando muito mais na questão de logística, mas em todo o seu ecossistema agora ela vai incorporar a inteligência artificial. Hoje na AWS, se você quiser, você pode consumir serviços de inteligência artificial já Exato. nativos dentro da AWS. Como a parte de nuvem da Google, a nuvem da Microsoft. Azure. Você tem grandes players hoje colocando esse benefício, né? A Microsoft, todos os seus produtos hoje, né? Word, PowerPoint, onde você faz PowerPoint, uma apresentação em 5 minutos. Em 5 minutos. Né? Você só tem que depois fazer o trabalho de designer, mas o conteúdo, que é o mais importante, você já... Então, ele facilita a performance, ele facilita uma série de coisas. Agora, também, que aí eu queria perguntar para você, Cid, o manuseio dessa inteligência artificial, porque a gente tem o lado bom da força e o lado, né, ruim da força. Porque hoje, agora eu sou expert em desenvolvimento low code, eu sou expert em desenvolvimento full stack, eu sou expert em agilidade, mas como que a galera, na sua visão, começa a ter esse aprendizado de utilizar a inteligência artificial como um meio de facilitar o seu aprendizado, sua performance, e não ser o fim apenas. É apenas um meio, mas não ser o fim. Tem percebido isso nos times, no cenário? Eu tenho percebido nos times e tenho percebido na liderança também. Olha só, o que eu vejo? Muitas das vezes, a gente precisa montar material explicando um pouco sobre a Catalisa, sobre os produtos, ou pesquisar, vou falar sobre o digital, o real digital. Real digital. Por exemplo, cara, quais são os subprodutos do real digital? Como que ele vai funcionar? Então, você tem várias pesquisas. Cara, você busca dentro do chat GPT, por exemplo, ele te traz com muito detalhe. Você pega esse resultado, você leva para uma outra inteligência artificial, coloca lá, você monta uma apresentação e sai pronta. Inclusive com layout. Claro que sempre tem um pitaco humano, né? Para você colocar, esse gráfico puxa para cá, alguma coisa assim, o tópico nessa fonte deixa um pouco menor. Enfim, tem algum... Mas, cara, você sai com um trabalho pronto através de inteligência artificial. E parece que você é um expert no assunto. Cara... ele foi lá e te cuspiu tudo isso, cara. Então, assim, é animal. É animal. É bizarro você imaginar daqui 5 anos. Imagina. O que teremos. Verdade. Falando de times, cara, esses caras pegam... a gente precisa fazer uma engenharia reversa num código para poder, sei lá, entender tal coisa. Cara, eles jogam numa dessa inteligência artificial
Ele gosta estruturado, sabe? Com padronização, em qual linguagem você quer, e as variáveis você quer, todas elas em inglês ou português, não sei o quê. Então, eles usam isso muito no seu dia a dia para conseguir fazer cada vez mais melhores trabalhos. Ela é versátil, né? Então, você vê que tanto em times de tecnologia ou em times de negócio, mas o fato é, eu não sei se vocês perceberam, né? Você vê, tem o ChatGPT, tem outras inteligências artificiais acontecendo, outras plataformas, etc. Mas a verdade é que as empresas estão procurando como aplicar isso na prática para os negócios, né? No seu contexto. E aí eu acho que é aí que está o grande sacada, né? Porque o que acontece, algumas empresas já saíram na frente com aplicabilidade, conseguindo aplicar isso na prática no seu dia a dia de negócios, e outros players de mercado que são concorrentes dessas empresas vão ter que se virar e vão ter que se coçar. Porque, na realidade, todas essas pesquisas que a gente vê, né? A inteligência artificial ela vai substituir tantos postos de trabalho, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. Bom, tudo bem. A gente sabe que quem trabalha com tecnologia sabe que se você estudar uma tecnologia e você ficar preso a ela, você fica defasado e você vai ser substituído. Ponto final. Ponto. Né? É como eu tenho um VB6. Você vê? Aí, ó. Delphi. Continua programando em VB6 e continua sendo programador para você ver onde você vai parar. Em lugar nenhum, cara. Você não vai parar em lugar nenhum. Não vai rolar. Então, o grande ponto é a evolução. A gente precisa... Os profissionais precisam acompanhar essa evolução. E o fato é... Eu nunca me esqueço de uma conversa uma vez que eu tive com um cientista da Microsoft. Ele veio para o Brasil e a gente estava falando de sensores, de carros autônomos e etc., de profissões. Ele falou uma coisa, né? Meu filho, na época, tinha uns 8 anos, ele está com 19 hoje. E ele falou assim... Hoje, se eu estivesse começando a trabalhar com tecnologia, eu trabalharia com tecnologias disruptivas. E aí ele falou machine learning, ele começou a falar as tecnologias que ele trabalharia, né? Tudo que está pegando hoje. E ele falou, por que eu estou dizendo isso? Porque a tecnologia ela é cíclica mesmo, ela evolui, e o fato é que você precisa estar imerso e preparado para você saber o que você faz com aquilo. Né? Vamos fazer um paralelo? Vamos fazer um paralelo. Bora. Marceneiro. Uhum. Marceneiro. Bem simples, marceneiro. O marceneiro, se você der um martelo para ele, um serrote e os pregos, ele te faz um móvel. Vai demorar. Pode. É artesanal, vai demorar. Ele vai levar 3 meses para fazer, mas ele te faz. Agora, coloca aquela máquina computadorizada na mão dele, etc., e ele solta 30 móveis daquele por dia. É ou não é? O que você fez? Você trouxe a ferramenta e deu na mão de quem sabe utilizar e sabe o que fazer com ela. E ele precisa saber utilizar essa ferramenta, né? Esse maquinário todo. Ele precisa evoluir. Exatamente. Não é só o core, né? É isso. Tem muita gente que fica ali... O brasileiro fica ali, né? Muita gente fica ali brincando com o chat GPT, tentando enganar ele, né? Mas ele não sabe, por exemplo, que ele pode pedir uma análise de texto sobre a perspectiva de alguém ou de um público que ele queira. Exato. A inteligência artificial vai fazer. Por isso que a gente fala aqui, quando você comentou de diminuir os postos de trabalho, vai extingir, vai deletar, vai não existir mais algumas profissões e outras vão existir. Eu vejo que isso, estudo de mercado, a gente está vendo. O que vai ser diferencial são as pessoas que vão conseguir entender e utilizar a inteligência artificial em pró do seu negócio. Sim. É aí que está o ponto. Ela pode tirar algumas coisas operacionais, algumas profissões. Legal, faz parte do processo evolutivo, da cadeia. Mas o grande diferencial é que a galera ainda não acordou de você olhar para uma estratégia de agilidade de negócios é uma tecnologia emergente. É uma coisa que não tem mais volta. É uma coisa que vai pegar e já está pegando e tem muitos players investindo. Por que você não se atualiza em cima disso? Você não passa a dominar este assunto, a usar este assunto em prol de se você é não só da área de tecnologia, marketing, advocacia, saúde, logística, varejo, N situações. Como que você traz a tecnologia para dentro do seu contexto de trabalho? Aí que é o segredo. E que a galera não acordou ainda. Imagina, sei lá, a galera, sei lá, de linha de produção, de fábrica, né? Gerente, coordenador de produção lá.
Se ele entender como uma inteligência artificial pode agregar a profissão dele e a empresa dele dentro do contexto de trabalho dele, cara, ele sai na frente, cara. Ele sai na frente de muitos. Tem muitos que estão muito preocupados ali só em, cara, os peão que chegou para trabalhar, chegou atrasado, bateu o cartão de ponto, não pode deixar levar o celular pro almoço e tem que ver quantas peças o cara fez. Cara, como que você usa a inteligência artificial? Como que você usa tecnologia para poder alavancar essa operação toda ali e parar de se preocupar com os prós menores ali, né? Então... Pegar o gancho. Manda bala. No jurídico. Vamos pegar o jurídico. Vamos pegar o jurídico. A gente sabe hoje, infelizmente no Brasil e no mundo, né, em outros lugares também, a gente tem... Uma vez eu escutei um jurista, advogado, depois juiz, ele falando, né? Eu falei para ele, mas não é justo, porque a justiça ela não se pronuncia, né? A gente estava num projeto com o TRF, Tribunal Regional Federal, e aí eu falei, doutor, mas se a gente tem aqui as pessoas que já cumpriram suas penas, por que ele não está solto? Pergunta capciosa, hein? Mas se ele já cumpriu a pena, por que ele não está solto? Então, porque o judiciário, ele precisa ser provocado, né? Então, olha que louco. Meu Deus. É maluco, né? Ele precisa ser... imagina, o cara às vezes não tem dinheiro, vai depender da defensoria pública, etc. Tudo demora e ele fica mais preso mais tempo ali. Eu não estou defendendo não, tá? Só estou falando quanto que a inteligência artificial ela pode ajudar a evoluir para a gente tirar esses entraves de erros humanos que acabam trazendo prejuízo para a sociedade. Prejuízo. Com certeza. Em todos os sentidos, né? E aí, claro, aí a gente esbarra numa conversa, teve até a carta aberta que fizeram, agora vários empreendedores de impacto aí fizeram, né? Elon Musk assinou e etc., da preocupação com a inteligência artificial. Sim. O que você acha? Essa preocupação ela é válida, Alexandre? O que você acha, Sidney? Essa preocupação é válida? Começa aí, Alexandre. Eu vejo que a preocupação ela é válida, porque a gente vai ter que saber também dosar o uso da inteligência artificial até determinado ponto. Porque se você deixar aberto, tudo que é muito aberto, você pode fazer qualquer tipo de situação, seja pro lado do bem ou pro lado do mal. Então, essa questão de usar de uma forma consistente, criar normas que não trave o processo, mas pelo menos direcione o bom uso da tecnologia, como a gente está vendo aí a questão do marco da internet, a questão de LGPD. Essas normas elas vão precisar ser criadas, porque se você deixar aberto, cara, o próprio ser humano ele acaba sendo ambicioso, ele acaba sendo, né, o lado negro da força e começa a usar de uma forma muito maléfica, vamos dizer assim, o teor da palavra. Então eu vejo com bons olhos uma normativa, um cenário que direcione o bom uso, mas não que você trave essa abertura de conhecimento e de tecnologia para que chegue para todo mundo. Senão você vai ficar só no grupinho isolado aqui e vira monopólio. Né? E você não atinge para países, principalmente países de desenvolvimento, países subdesenvolvidos, para terem esse cenário de tecnologia a seu favor. Então, da minha opinião é essa. Qual que é a sua que você vê da inteligência artificial? Eu tô bem alinhado contigo, acho que faço das suas as minhas palavras, tô bem... Não tenho uma opinião muito diferente disso, não. Acho que você disse bem aí. Tem que ter um mínimo ali, e aí... E a gente tem que ver acontecer também, né? Para depois até entender qual é o mínimo, o que vão fazer mesmo. E tem a questão, né? Tem a questão de maturidade. Sim. Que a gente fala muito no Business Agility de 5 dimensões. Até não ser uma empresa totalmente ágil. Tá bom, e o nível de maturidade que você tem? Seja em qualquer esfera, tá? Estratégico, tático, operacional. Então, é a questão de aprendizagem, a questão de rampagem. E eu vejo que muita água vai rolar ainda, mas essa, de fato, é a revolução que nós estamos passando agora. É a era da inteligência artificial. Ligada a uma internet de alta velocidade que está chegando, ligada a produtos e serviços que vão aprimorar. Então, às vezes você vê bancos passando por disrupções, aí está você, da Catalisa, trazendo cenários inovadores, a área de saúde passando por disrupção, a área jurídica ainda vai passar por uma disrupção. Eu vejo. Já passou e vem evoluindo. Vem evoluindo, mas ainda vai passar por cenários mais fortes. Entre outras, como a gente viu aí, cenários de IRPs hoje, cenários de pontos de venda sendo totalmente autônomos, você vê lojas inteligentes não tendo mais caixa. Exato. Então você começa a estruturar a sua cadeia de valor, meios de pagamento. O Pix,
né, a forma, o real digital que você comentou, daqui a um tempo a gente talvez o dinheiro físico não vai existir mais. Exato. Cartão de crédito também está fadado a morrer. Então tem outras empresas que a gente sabe que vivem do ATM, por exemplo, já estão se mudando a sua estratégia para um cenário mais digital, porque o ATM, não só aqui no Brasil, mas no mundo, a tendência é ele diminuir o uso. Sim, sim. Porque você vai ter tokenização, você vai ter uma série de coisas transacionais. E aí? E você, o que você acha? Olha, eu tenho, assim, eu fico um pouco dividido. Na realidade, assim, eu concordo com o aspecto de que não precisa ter uma preocupação generalizada e você engessar, né? Eu acho que sim, eu acho que nesse ponto total. Mas eu penso que existem, pela primeira vez, numa grande evolução, a gente tem a oportunidade de fazer direito. E o que é fazer direito? Não ultrapassar alguns limites. Né? Eu sei, não quero ser um cara apocalíptico, nem falar do Exterminador do Futuro, Skynet, e etc. Skynet. Só que assim, eu acredito, porque inclusive uma das hipóteses que um grande professor de Harvard trouxe foi exatamente essa, né? Que talvez a inteligência artificial chegasse à conclusão de que o grande mal da humanidade é a inteligência artificial. É a humanidade. É a humanidade. Então, é claro que a gente sabe que existe um processo para isso, existe um aprendizado profundo, mas eu acho sim que tem que ter limite. Tem que ter limite para o que a inteligência artificial controla, o como que ela controla e de que maneira. Senão a gente acaba... a inteligência artificial, a gente tem um aspecto humano, né, que ele é importante. A inteligência artificial hoje ela ainda falha. Ela ainda falha em alguns pontos. Ela ainda falha, né? Então, esse tempo atrás a gente viu um carro com um policial, era um meme, né? A mulher estava sentada... Vocês viram esse ou não? Eu vi. A mulher estava sentada no banco do passageiro, atrás, e o policial mandando o carro parar. E o carro desviando do policial. cara, para. A mulher não vai poder... E aí, o que eu posso fazer, né? É só um exemplo. Sim. Tá? Mas assim, você tem que ter mecanismos de controle para você conseguir fazer o que é certo e utilizar a tecnologia de uma boa maneira. A internet a gente não tem... a internet não é boa? Sim. Não é boa? Boa. Só que a gente não teve que correr atrás do prejuízo para pegar o que saiu de ruim da internet? Com certeza. Também. Teve todo o nível de aprendizado, né? Sim, Teve então o todo que cenário. aconteceu? É uma boa coisa que utilizaram para coisas que não são tão boas. E o ponto que você falou é super importante, porque o cenário o marco zero da internet se criou para você começar a normatizar algumas coisas. A LGPD se criou através do quê? Através de um vazamento de dados, etc. É a mesma coisa a inteligência artificial. Se você não controla, ela começa a invadir cenários que passa do fator de coerência, de ética, de uma série de outras de coisas que você acaba dominando as próprias pessoas, viciando isso pode trazer várias consequências. Então eu concordo contigo, eu vejo que dá o extremo, mas de novo, tem que ter algumas normativas, tem que ter alguns cenários de controle, porque a gente vai aprimorando nisso. E até mesmo outras evoluções que vão surgir, na 7ª, 8ª, 10ª Revolução Industrial, ela tem que ter um mínimo de controle, um mínimo de execução. E você vê que, para tudo, né? Você tem a evolução natural, né? Você coloca em produção, aprende, Isso. vai lá e volta. Melhoria contínua. Melhoria contínua. Melhoria Melhoria contínua em todos os aspectos, né? Exato. Então, É um dos valores do Business Agility. é isso aí. E a capacidade de resiliência, né? Capacidade de resiliência, sem dúvida. Excelente. Agora imagina, né? Se a gente está para a conclusão desse raciocínio, se a gente está olhando... então a inteligência artificial ela é algo ruim? Não. Desde que Também você acho que saiba não. usar. Também acho Desde que que não. saiba Acho olhar, que mas não, não acho é. que não. Não Pelo é. contrário. Agora, as organizações que não se adaptarem ao Ao modelo? modelo ou Ao que tá ao chegando. que tá Ao chegando, que tá chegando. eu acredito sim que vão ter sérios Vão. problemas. Eu tô super empolgado pro que vai acontecer nos próximos 5 anos. Assim, eu acho que vão ter grandes transformações, grandes coisas vão acontecer. E você já comentou e eu assino embaixo. Quem não se preparar
Aí eu sei. Quem continuar no VB6... Tchau, obrigado. Vai ter que mudar a diária, vai ter que achar alguma coisinha diferente. E pra galera que tá nos assistindo, fica aí a dica. Ou tira lá o que a gente chama, né, a bundinha da cadeira e vai se atualizar para saber exatamente utilizar as inteligências artificiais. Não precisa virar expert, mas saiba, se aprofunde no assunto que é um cenário que vai ter um diferencial também para cada um de nós de carreira, de profissional, de mercado, de oportunidades. Melhoria contínua em todos os lugares, inclusive para nós. Pessoas. São as pessoas que movimentam as empresas, né? É isso aí, São as pessoas. As pessoas que movimentam as Se empresas. elas melhorarem continuamente, as empresas também melhoram. Melhoram. É isso Entender aí. que a inteligência artificial é uma tecnologia que veio para facilitar. Ela está dentro do bolo de várias tecnologias que a gente tem. Agora, como você traz pessoas, estratégias e equipes e tudo que a gente falou do Business Agility 5 dimensões que está conectado. E olha só, para a gente fechar o raciocínio, se a gente pegar... Vocês conhecem o Rockefeller, né? Rockefeller? É. Conheço. Então, legal. Mora na vizinha da minha casa. Você joga beisebol de final de semana com ele. Caralho. É brincadeira. Mas assim, eu só quero pegar um gancho, porque se você pegar o tempo que Rockefeller começou a empreender e a gerar negócios, ele tinha os desafios dele. Uhum. E olha o nosso tempo agora. Então, para concluir, se a gente olha para... Uma vez olharam para mim e falaram, empreender hoje é muito mais difícil. Eu olhei e falei, será, cara? Falei, será? Gestionar negócios hoje é muito mais difícil. Eu falei, será? Será? Olha só, olha a quantidade de ferramentas, a quantidade de informação, a quantidade de... Material, Capacitação. Tá tudo na mão, cara. Tá tudo aí. Tá tudo na mão. Então, assim, claro, não é simples. A gente sabe que não é mais difícil é investimento, né? Mas, assim, tudo bem, faz parte. Faz Mas parte do jogo. o grande ponto é que... Hoje tá mais... Não vou dizer mais simples, mais acessível. É isso, mas se você conseguir atingir agilidade para negócios hoje, na minha opinião, é muito mais fácil do que na época do Rockefeller. Né? A gente falou dele. Claro, eu sei que eu trouxe um baita exemplo. Um bom exemplo. Né? Mas a minha opinião é que hoje a agilidade para negócios ela está ao acesso e está mais fácil para quem quiser alcançar. Então, basta querer. Basta querer. O grande desafio é você fazer a disrupção, ter um mindset para isso e tirar os seus sabotadores. Eu sempre fiz assim, sempre vai ser assim. Nossa. A galera tem que desaprender. É o que o nosso glorioso Google Stocco fala, né, no livro dele. Desaprenda. Desaprenda. Esse é o ponto crucial para rodar o Business Agility 5 dimensões. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de desaprender? É o famoso Crenças desaprenda. limitantes. E por quê? Sabotador, né? E assim, engraçado que o cara ele quer remar contra uma maré, uma força gigantesca. Exato. Né? Em vez de se adaptar e achar oportunidades em cima disso. É impressionante. Olha, transformação digital não tem volta. Inteligência artificial não tem volta. Então, assim, quem quiser lutar contra isso, não vai se adaptar. E não se adaptando, você não está sendo realmente... Você muda ou morre, né? Ágil. Como dizia é isso aí. Jeff Sanders. Muito bom. A gente falou hoje sobre alguns aspectos de inteligência artificial, adaptação de negócios, gestão de produtos digitais. É isso aí. Obrigado pelo seu tempo, Alexandre. Obrigado você, Alex. Sidney. Obrigado, Sidney. Estreou aqui como convidado. Primeiro, hein? Que orgulho. Isso aí. Essa daqui a gente tem que tirar uma fotinha e postar no LinkedIn depois pra com ficar certeza. lá. A foto vem a seguir. Então show de bola. Eu que Pro nosso agradeço. público, galera, obrigado pela audiência. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui ó, vai ter o vídeo, nosso primeiro convidado do canal e bora pros próximos, beleza? Beleza, beijo. Valeu, pessoal. Abraço, galera. Um Tchau, abraço. tchau.